Fique agora com mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. Olá, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal, que é transmitido às quartas-feiras às 20 horas. É sempre uma grande alegria, uma grande honra nos encontrar aqui com vocês, entre amigos, para conversar sobre o Evangelho de Jesus, fazer uma leitura edificante e conversar sobre essa leitura. Já adiantando um pouquinho as coisas, o nosso texto de hoje a ser utilizado para os comentários é o texto extraído do capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora, item 3, que está contido nas instruções dos Espíritos. Os últimos serão os primeiros. Então, para quem tem o Evangelho segundo o Espiritismo, já pode abrir aí o seu Evangelho, para já deixar prontinho para acompanhar a leitura. Mas quem, porventura, não tiver, no vídeo do YouTube, o texto está abaixo do vídeo. Então, você pode nos acompanhar dessa maneira também. Uma recomendação usual, comum que fazemos aqui é caso você nos acompanhe e goste, ache importante o conteúdo transmitido pela Rádio e TV Fraternal, vídeos, mensagens, imagens com mensagens, compartilhe com sua rede de amigos, com seus contatos. O propósito é levar a palavra de Jesus, levar as mensagens de Jesus ao maior número de pessoas possível. Então, se você puder nos ajudar nesse sentido, será muito bom. Então, a Rádio e TV Fraternal está em todas as mídias sociais. Então, em qualquer uma que você costume utilizar, você vai nos encontrar. Então, entre lá, curta, compartilhe, comente. É importante o seu comentário, nos ajuda a melhorar. Então, entre lá na mídia e dê o seu joinha, o seu curtir e faça o seu comentário, a sua crítica, a sua sugestão. Isso é muito importante para melhorarmos cada vez mais e levarmos cada vez mais a palavra de Jesus adiante, ao maior número de pessoas possível. Esse momento, o momento do Evangelho no Lar, é um momento de grande importância para o lar, para o local onde você habita, onde você reside. Seja sozinho, seja com familiares, seja com outras pessoas, na condição em que você estiver, faça. O roteiro, inclusive, também está lá na página, no site da Fraternal. Você pode entrar lá, põe na busca Evangelho no Lar, você vai encontrar esse roteiro. É muito simples e cada um se adapta da maneira que melhor lhe convir. O importante é que você seja sempre constante no dia e no horário em que você vai fazer. Uma pequena leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o que nós usamos aqui na Fraternal e que é o que recomendamos, e breves comentários. Se você estiver sozinho, faça em voz alta, é importante. Lá no roteiro vai ter a explicação do porquê fazer dessa maneira. Recomendamos também que seja usada uma jarra com água, um copo com água que você vai tomar no final do Evangelho, ou você guarda e consome durante a semana. Lá nessa água, que vai ser fluidificada pelos amigos espirituais, vão estar todo aquele medicamento que você precisa, seja físico ou espiritual. Eles sabem que necessitamos e vão nos ajudar nesse sentido. Então, recomendamos também o uso do Evangelho segundo o Espiritismo, que, caso você não tenha, é possível acompanhar na internet, você baixa, é simples de obter. Faremos aqui a prece inicial pelo Daniel, a leitura pela Márcia, as vibrações com o Ricardo e a prece final com o Paulo. Eu sou a Kátia e vou estar conduzindo hoje esse Evangelho. Então, vamos dar início com a prece inicial. Vamos, nesse momento, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a Mãe Maria, nossa Mãe, que conforta-nos
e acolhe-nos em seus braços de amor e ternura, e agradecer por termos chegados até aqui, pela nossa reunião, mais uma quarta-feira, unidos pelo mesmo propósito, no mesmo pensamento, com o mesmo intuito da reflexão conjunta, da leitura do Evangelho, do aprendizado, da reforma íntima sendo feita aos poucos, e agradecer a Deus por tudo isso, por essa oportunidade, por essa concessão, por essa permissão, por essa reunião, por tudo. Ainda que tenhamos tido muitas dificuldades ao longo do dia, essas dificuldades também devemos agradecê-las, por mais que nos aparente contrário às nossas vontades, mas pensamos que sempre existem dois lados para vislumbrarmos e poderia ter sido muito pior. Se ainda foi ruim, mas poderia ter sido pior. Então, Jesus e Deus Pai Todo-Poderoso sempre nos concedem a melhor coisa possível, o melhor que pode nos acontecer. E quantos livramentos não nos ocorrem no decorrer de um dia e sequer paramos para agradecer. Então que façamos nesse momento essa gratidão, essa leveza de espírito, enobrecidos por esse sentimento de gratidão. E rogando ao Pai, por mais uma noite de Evangelho no lar, que abençoe todos os lares que nos acompanham, essa rádio, pela sua proposta da divulgação da doutrina espírita, pela caminhada na levada da palavra, levando a palavra do Evangelho do Cristo, para que cada um se conforte, para que cada um se oriente, para que cada um se aprimore e sinta a presença viva de Jesus através da leitura, através da reflexão, e jamais esquecer que todos nós somos o templo, somos a casa viva de Jesus, do amor recíproco, dos ensinos divinos que há tantos anos já aprendemos, e aqui agora é o momento da execução, é o momento da prática de todo esse amor, de toda essa misericórdia que nos é concedida, e ainda assim agradecer por tudo isso, sem jamais esquecer desse amor que nos envolve, com esse intuito da nossa elevação espiritual que Deus Pai e Jesus Mestre nos concedem diuturnamente. Pedimos também as bênçãos para todos aqueles que acompanham-nos através da rádio, procuram aprender o Evangelho e estão dispostos a fazê-lo com a frequência necessária para melhorar o ambiente doméstico e principalmente melhorar a cada um de nós. Que esse é o propósito de cada um de nós, a elevação espiritual e individual de cada um. Que tenhamos um excelente Evangelho, na paz do Cristo Jesus, na luz divina e no amparo de Mãe Maria. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora. Os últimos serão os primeiros. Henri Heine, Paris, 1863. Jesus amava a simplicidade dos símbolos. Na sua vigorosa expressão, os trabalhadores da primeira hora são os profetas, Moisés e todos os iniciadores que marcaram as diversas etapas do progresso, continuadas através dos séculos, pelos apóstolos, os mártires, os pais da igreja, os sábios, os filósofos e, por último, os espíritas. Esses que vieram por último foram, entretanto, anunciados e preditos desde o advento do Messias. Receberão, pois, a mesma recompensa. Que digo, receberão uma recompensa maior? Últimos a chegar, os espíritas aproveitam o trabalho intelectual dos seus antecessores, porque o homem deve herdar do homem, e porque os trabalhos e seus resultados são coletivos. Deus abençoa a solidariedade. Muitos dos antigos revivem hoje, ou reviverão amanhã, para acabar a obra que haviam começado. Mais de um patriarca, mais de um profeta, mais de um discípulo de Cristo e de um divulgador da fé cristã se encontram entre vós.
ressurgem mais esclarecidos, mais adiantados, e já não trabalham mais nos fundamentos, na sua cúpula do edifício, mas na cúpula do edifício. Seu salário será, portanto, proporcional ao mérito da obra. A reencarnação, esse belo dogma, eterniza e precisa a filiação espiritual. O espírito, chamado a prestar contas do seu mandato terreno, compreende a continuidade da tarefa interrompida, mas sempre retomada. Vê e sente que apanhou no ar o pensamento dos seus antecessores. Reinicia a luta amadurecido pela experiência para ainda mais avançar. E todos, trabalhadores da primeira e da última hora, de olhos bem abertos sobre a profundidade da justiça de Deus, não mais se queixam, mas se põem a adorá-lo. Este é um dos verdadeiros sentidos dessa parábola, que encerra, como todas as que Jesus dirigiu ao povo, as linhas do futuro e também, através de suas formas e imagem, a revelação dessa magnífica unidade que harmoniza todas as coisas do universo, dessa solidariedade que liga todos os seres atuais ao passado e ao futuro. Bom, mais um belo texto que vale a pena ser lido desde o início, um capítulo, né, que vale a pena iniciá-lo pelo iniciozinho mesmo, onde é uma leitura de um trecho do Evangelho, onde fala-se da parábola, né, de Jesus, dos trabalhadores da última hora. Aqui temos um texto que já traz a interpretação daquela parábola e que traz para nós, espíritas, um privilégio e uma responsabilidade grande. O privilégio porque, comparados que somos aos trabalhadores da última hora, já temos toda a sabedoria, todo o estudo das pessoas que vieram antes de nós para nos basear na nossa evolução. Então, partimos para uma evolução com um conhecimento grande trazido pelos nossos antecessores. E também uma grande responsabilidade porque o tempo que temos para pôr em prática tudo que aprendemos e que cremos, né, aprendemos como nosso ensinamento, é pequeno. Então, é um privilégio muito grande por conta de poder absorver o conhecimento já processado pelos nossos antecessores e a responsabilidade grande em transmitirmos para mais pessoas e aproveitarmos melhor esse momento, essa oportunidade da reencarnação presente que estamos. Mas também, como um belo texto que pode nos trazer outras interpretações. E assim, cada um de nós aqui que quiser comentar vai trazer a sua visão, a sua leitura, aquilo que lhe inspirou a essa leitura. Mas me ocorreu aqui também, a minha inspiração foi de que cada um de nós também vive o seu momento e abre os seus olhos a Jesus em um determinado momento de sua vida. Então, temos aquele que, desde a primeira infância, já se liga a Jesus. Um grande exemplo disso, eu poderia citar Chico Xavier, que desde criança já despertou para as coisas do Espírito. E outras pessoas um pouco mais tarde, né? Então, sempre é tempo, né? A nossa hora pode ser a primeira hora, a segunda hora, a terceira hora. Então, cada um terá o seu momento de despertar para Jesus e de, a partir de desperto, levar adiante a sua mensagem, a sua grande lição para o seu progresso e progresso daqueles que estiverem ao seu redor. Então, com isso, eu abro os comentários aos demais. Eu interpreto a leitura de hoje também nessa linha do despertar de cada um, né? Quando ele começa falando, muitos dos antigos revivem hoje ou reviverão amanhã. Então isso é o processo reencarnacionista, que vem falando que muita gente ainda não aceita, e tudo bem.
né? O tempo de cada um, o tempo de despertar de cada um, o tempo de entendimento de cada um, a forma como se professa a fé também é individual de cada um, assim como a nossa evolução. E por falar em evolução, aqui ele também traz esse quesito, esse tema de evolução, quando você vê ele falar dessa mesma frase, dos antigos que revivem hoje reviverão amanhã. No mundo tecnológico que a gente vê hoje, as coisas se atualizam. Então, da mesma forma, as coisas se reciclam, as coisas se atualizam, nós vamos e voltamos e não zera, né? Não é zerado tudo que nós já aprendemos. É como se diz nos dias, no dia a dia corriqueiro, você aprendeu a andar de bicicleta, você não desaprende. Você aprendeu a escrever, você não desaprende de escrever. Assim é a vida espiritual, assim é a vida do espírito. De onde ele parou, ele continua. Né? A missão interrompida, como ele diz aqui, é prestar contas do seu mandato terreno. A continuidade da tarefa interrompida, o que ele quer dizer? Quando voltamos à pátria espiritual e nos é revelado o que podíamos ter feito, que não fizemos, e o que fizemos e podíamos ter feito melhor. Então é daí em diante. E assim é como é o aprendizado aqui. Né? Começamos a ler, a escrever, ao ponto de depois ter uma profissão e dessa profissão nos especializarmos, irmos adiante. A vida espiritual também. Então essa vem de tudo isso, essa evolução, essa reciclagem, essa atualização, que é visível, fica fácil, didático para a gente explicar quando você fala de atualização. Hoje tudo requer atualização. Nós também vamos passando por situações nas quais nós vamos nos reciclando, nos atualizando e vamos nos aprimorando, vamos entendendo. Então, por último, os últimos serão primeiro por causa do ciclo da vida. E é assim que a gente vai. O conhecimento não tem volta. É um caminho sem ida. É um caminho somente de ida. Por isso, o nosso progresso também. Nós não regredimos. Aí a gente entende também a misericórdia divina e ao mesmo tempo aqui nessa lição a gente entende o quê? De onde se parou, se continua. Se você quiser ficar estagnado, se eu quero ficar estagnado, eu deixo de evoluir, eu perco uma oportunidade na reencarnação que eu me encontro. E essa é a proposta que Jesus veio nos fazer, para que evoluamos, para que caminhemos no progresso. Como já foi dito, nós espíritas, ou buscando nos tornarmos cristãos espíritas, porque ser espírita não é só ter o conhecimento, mas sim fazer a prática dele. E sim, nós talvez sejamos privilegiados, e como a Kátia disse, você busca o conhecimento. Só que nós temos que lembrar também das passagens do Evangelho de que a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então nós temos sim responsabilidade. Como também foi dito, Daniel colocou, não tem como voltar atrás. Nós não podemos de uma hora para outra achar eu não gostei desse caminho e eu quero voltar. Então nós já temos o conhecimento, nós não podemos alegar a ignorância. E a partir daí nós só temos um caminho a seguir. É o caminho da evolução. Ou parar no tempo, né? E, como o Daniel também colocou, perder a chance. Perder a chance de evoluir. Perder a chance de nos aprimorarmos, de buscarmos o melhor para nós e o melhor para quem está conosco. Então, trabalhadores da última hora também, nós temos a obrigação e a gente sempre pede, né? Nós abraçamos uma tarefa de poder trabalhar em prol da divulgação dessa doutrina, em prol da divulgação dos ensinamentos do Mestre. Então, nós temos que buscar contagiar aqueles que estão ao nosso redor e vocês que nos ouvem, vocês que nos assistem, porque faz parte desse processo. Vocês também são trabalhadores como nós somos trabalhadores. Então nós temos sim que, a quem nós pudermos alcançar, a quem pudermos divulgar os ensinamentos ou levar essa palavra consoladora que o Mestre nos traz, e que tanto nos ajuda, por que não dividi-la com tantas pessoas ao nosso redor
que muitos nem transparecem ter problemas, mas lá no seu íntimo, sim. Então, lá no seu quarto fechado, estão cheios de dúvidas, cheios de angústias. E por que não sugerir que eles também façam como nós estamos fazendo? Por que não trabalhar este ensinamento, buscar o ensinamento, buscar este consolo? Nós, a partir daí, sim, estamos fazendo o nosso trabalho. Ou parte do nosso trabalho. O outro nosso trabalho é o trabalho conosco mesmo, da nossa busca, da nossa evolução moral, da nossa mudança dos nossos hábitos, sempre buscando o que é melhor para nós e todos juntos. Boa noite. É interessante esse texto, porque ele nos fala das recompensas, né? Será que essa construção que foi feita hoje de toda dessa fé cristã, os que vieram antes, ou os que estão atualmente, ou os que vieram depois, as recompensas são diferentes? Aí nós falamos de recompensas espirituais, né? Aí fala do salário. Então, qual é o salário proporcional a quem nos informou lá no passado, né? A quem nos informou no presente e quem vai nos informar no futuro? Porque, veja bem, tudo que nós conhecemos hoje, tudo que a doutrina nos oferece, todo o conhecimento, né? Eu acho que isso é fato, isso já vem de há muito tempo atrás. A própria leitura fala das grandes civilizações, né? Que nos antecederam, e que em cada civilização existiu alguém ali que de fato começou toda essa construção que nós conhecemos hoje. A gente pode citar como exemplo, vamos lá na civilização budista, né? A gente vai lembrar do quê? De Siddhartha Gautama, né? O grande Buda, né? Que viveu lá em 563 antes de Cristo. Buda já falava nesse Deus onipresente, nesse Deus onipotente, e que dificilmente se saberia a respeito dele. Como até hoje a gente não sabe nada a respeito de Deus. Se a gente se lembrar de Moisés viveu há 1483 anos antes de Cristo, né? E quem foi Moisés? Moisés exatamente foi um profeta escolhido por Deus para que fosse lá no Egito libertar todo o povo de Israel da escravidão do faraó. Se a gente pegar Maomé, né? E aí a gente fala no islamismo, né? Maomé nasceu ali em 570 depois de Cristo. E ele já falava de um Deus, falava de Alá, né? E quem não seguisse esse Deus único seria punido pelo inferno. E aí a gente vê a figura de Jesus chegando exatamente para realmente ensinar o amor. Então, resumindo tudo isso, na minha opinião, o que o texto quer dizer? Que as recompensas espirituais, elas estão muito ligadas às reencarnações. Claro que Buda já reencarnou várias vezes. Claro que Moisés já reencarnou várias vezes. Lembremos da própria história de Emmanuel, né? Essa grande entidade de luz, grande mentor de Francisco Cândido Xavier, que passou por várias reencarnações, começando lá com o senador romano, Públio Lentulus, mas ele teve as reencarnações anteriores. Então, o que o texto hoje nos oferece é essa oportunidade de a gente construir essa fé, construir essa base filosófica, religiosa e científica dentro de parâmetros cristãos. Senão a gente não consegue exatamente entender Deus. E a gente, quando não entende Deus, a gente dificilmente entende exatamente o que eu estou fazendo aqui, como espírito reencarnado. Então, portanto, essa informação de hoje, os textos de hoje, nos faz a seguinte alerta: que o passado é importante, foi importante, porque chegamos a esse presente, mas que daqui a 100 anos, também os que estão vivendo hoje, e pode ser que nós,
também tenhamos contribuído com alguma coisa a mais nessa construções dessa fé, nessa construção cristã que o mundo tanto necessita, né? É mais ou menos hoje que eu entendi que a recompensa ela é igual para todos. Depende muito como você faz essa obra de divulgação da palavra do Cristo. Todo mundo aqui já deu um pedacinho do que eu poderia dizer, mas a minha visão daqui hoje é de que nós, espíritas, temos como já foi dito, um pedacinho a mais de dever, porque a gente sabe uma visão um pouquinho maior daquilo que a gente tem a obrigação de ser e de fazer, que é justamente divulgar o amor de Deus, a necessidade do amor entre todos e, como ele disse, da solidariedade e da caridade. Então, a gente, pelo que eu entendi aqui, a gente vem várias vezes e nessas várias vezes a gente vai armazenando no nosso espírito a verdade que a gente tem que realmente divulgar para as pessoas, né? A verdade do amor, da paz, da harmonia. E aqui nós temos eu percebi que a gente tem a necessidade disso. E é através de quanto mais harmonia a gente colocar entre as pessoas, entre os povos, entre as pessoas que a gente vive, mais a gente vai estar divulgando a verdadeira existência de Deus e de Jesus. Então, o que a gente carrega no nosso espírito para a gente poder realmente fazer desse mundo um mundo melhor. Essa é a visão que a gente tem como espírita e a nossa, não digo obrigação, mas a nossa necessidade um pouquinho mais esclarecida, como já foi dito, né? Aqueles que mais sabem, mais serão cobrados. E a gente tem essa necessidade e essa visão. Bom, agora dando continuidade, vamos para as nossas vibrações com o Ricardo. Então vamos aproveitar este momento. E neste clima de paz, vamos agradecer, juntamente com nossos queridos amigos e irmãos benfeitores, nossos anjos guardiões, que sempre conosco estão, e esta querida amada equipe do Evangelho. Vamos agradecer este momento. E vamos mentalizar nosso Mestre Jesus, com suas mãos estendidas em nossa direção. E destas mãos, uma imensa luz, uma luz que nos envolve, uma luz que nos conforta, que nos equilibra, que nos aquece o coração. Vamos sentir nosso coração batendo e pulsando forte. Vamos sentindo todo o nosso fluxo, percorrendo todo o nosso corpo, levando toda esta energia para dentro de nós. E aproveitando, nesse momento em que nos encontramos fortalecidos, vamos fortalecer a nossa mente. Vamos vibrar o que de melhor tivermos. Pensar nas coisas boas que temos, que possuímos. E agradecer. Agradecer por podermos respirar.
por podermos sentir, por podermos ver, por podermos ouvir, por podermos estar juntos de Ti, Mestre querido. Que esta luz se espalhe por todos os cômodos de nosso lar. Que possa ser a nossa proteção, a nossa paz, no decorrer de todos os próximos dias. Que assim seja. A prece final agora com o Paulo. E, como sempre, devemos fazer em todos os momentos de nossa vida, ao acordar, ao dormir, ao respirar, agradecer sempre a Deus. Um rápido agradecimento. Agradecer a Deus. Agradecemos por tudo que nos foi dado, por tudo que nos foi concedido. E esperamos, Senhor, retribuir da mesma forma, como cristãos, como seres ainda em evolução, com muitos defeitos, Pai. Sabemos, temos conhecimento de tudo isso, mas sabemos também que podemos ter em nossa fé a construção de um mundo melhor, de um lar melhor, de pessoas melhores, de pessoas capacitadas para levar adiante os seus ensinamentos. Agradecemos por tudo que somos e por tudo que temos. E com a oração que o Senhor nos ensinou, vamos dar hoje encerramento a esse encontro. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, Pai. De todo o mal, do corpo e da alma, que assim seja, graças a Deus. Bom, amigos, chegamos ao término de mais um Evangelho aqui na Fraternal. Como eu disse no início, é sempre uma grande honra, uma imensa alegria estar aqui entre amigos e que esse Evangelho possa ter levado ao seu lar paz, reflexão e o desejo de continuar, de permanecer fazendo e tendo a luz de Jesus em seu lar. Lembre de adentrar no site da Fraternal, fazer seus comentários. Existe também um número de WhatsApp para que você nos contate. E que tenhamos uma semana abençoada. Que Jesus nos acompanhe, que o manto de Mãe Maria nos proteja e que Deus nos abençoe sempre. Fiquem com Deus. Tchau.